Boa noite, meus amigos. Que é que se passa? Falhou o microfone. Ok. Isto é uma live de celebração e, como tal, temos de ter um tom solene. E hoje abrimos os cordões à bolsa, como podem ver pela introdução, gastámos balúrdios nisto e convidamos. Sim, abdicámos desde já da monetização deste vídeo. Eu não sei o que é que eu vou fazer sem este dinheiro todo. Portanto, temos um convidado muito especial hoje para assinalar isto comigo e para assinalar também este momento. Eu escrevi um pequeno texto que gostava de partilhar com vocês e tenho aqui um convidado que me vai ajudar a dizê-lo. Eu só queria dizer às pessoas que eu estou igual a vocês todos e não sei o que está a passar. Espera aí, deixa-me preparar, aquecer a voz. Tá bom. Bem, meus amigos, esta época começou muito mal. Tivemos muitos altos e baixos. Estávamos todos a certa altura de cabeça perdida e sem esperança. Mas não era alguém que ia ligar. Espera aí! Ok, tá bem. Respeita-se, faz favor. Estávamos todos de cabeça perdida e sem esperança. Parecia que em todos os jogos... parecia em todos os jogos que... A bola não quis entrar. Era verdade. Tudo por causa de uma equipa que... Prefiro jogar mais vezes e treinar menos. Não sabíamos bem para onde nos havíamos de virar quando os resultados não nos agradavam. Mas sabíamos que tínhamos todos um sentimento de revolta grande, um sentimento de injustiça grande. Todos os jogos pareciam Diria por aquilo que foi o jogo e por aquilo também que temos vindo a fazer foi uma crueldade. Mas isto os jogos são mesmo isto, o final do campeonato muitas vezes é assim. Até que um dia tudo isto virou. Deixámos de ter... Foi no fundo uma goleada por 2-1. Para ter goleadas por, imagine-se, 10-0. Deixámos de ter... E portanto não sou cá de jogos de bluffs e... Sabíamos que tínhamos de... É evidente que temos esta tristeza, mas temos que virar a página. Mas na verdade a vida é um conjunto de... Às vezes estes momentos maus só valorizam os momentos bons que eu já tive. E percebemos que no fim, afinal... O cavalo passa à porta de toda a gente. E hoje, portanto, estamos aqui todos a celebrar o 37. Tá? Sim, Obrigado. Exatamente. Como é que é, meus amigos? Tivemos já aqui a... Diz lá. O que é que se passou aqui? É verdade, hoje deu um momento de inspiração e de procrastinação e resolvi que tínhamos que fazer aqui uma homenagem sentida. Vê-se claramente que o Zé está em período de exames, não é? Exatamente. E portanto a procrastinação tomou o melhor de mim e achei que tínhamos que fazer aqui uma homenagem a quem merece e tivemos aqui uma participação especial de Rui Vitória que já foi embora, teve que ir a festejar o título da Arábia Saudita e pronto. Muito boa noite, pessoal. Como é que é? Steinfoot, muito obrigado pelo follow. Estamos aqui hoje. Boa noite, campeões. Pá, temos que respirar de alívio. Vamos todos respirar, que já passou, já foi, já aconteceu. Ainda hoje eu não acredito, estou com uma laje, não é? Mas estamos aqui todos. Acho que não precisamos de introduções, não é? Ou se calhar precisamos, que se calhar pessoal novo pela primeira vez. Mas depois disto acabaste de estragar as nossas introduções. A partir de agora vais ter É verdade, uma destas cenas. vamos ter que superar. Mas depois também se calhar vamos aí entrar meio num período de férias para trazer coisas novas. Como é que estão todos? Ainda estão todos vivos? Alguém morreu do coração a meio do jogo? O INEM veio lá ao meu lado, houve um senhor que se sentiu mal porque era emoção a mais. Mas pronto, se calhar estamos todos, acho que estamos todos vivos. Se estão todos vivos, digam save ou estou aqui. Pelo menos estão aí o pessoal do normal. E pronto, e já voltámos com mais uma. Temos mais uma na mão. Emocionámos-nos muito. Eu pelo menos emocionei, chorei que me fartei. Foi um alívio gigante. Não sei como é que viste o jogo, nós não vimos o jogo juntos. Eu vi o jogo lá mesmo colado ao teto. Por acaso vê-se relativamente bem, mas melhor do que eu estava à espera. E pronto, e já trouxemos esta para casa e Mas podemos apanha-se frio. descansar por pelo menos 2 meses. Há pessoal no Twitter que diz que é que o Benfica volta amanhã. Eu, por mim, eu tinha 6 meses de folga de jogos do Benfica. Sim, porque eu, depois desta mas preciso não dizer... são...
umas Sim, férias. terceiro piso é bastante vida, grandes. mas terceiro piso lá em cima é vida se tiveres uma botija de oxigênio até lá chegares. Eu não sei quanto a vocês, São- mas eu preciso de umas férias são bastante muitas férias. grandes do campeonato do futebol português e disto que foi o campeonato até agora para poder voltar a gostar disto outra vez, porque neste momento eu estou completamente cansado disto. Eu, daqui a uns meses o Benfica não joga, um gajo fica de ressaca, mas agora, pá, não sei. Sim, Um mas bocado de também férias. não é assim tanto tempo, porque pelos vistos Benfica vai voltar já daqui a 5 semanas. É verdade, ou seja, mas não- para tirar como tal sorbet de limão entre as refeições, ou o gengibre quem come sushi, vamos ter uma coisa para limpar o palato chamado a Liga das Nações, onde vamos deixar de ter futebol do Benfica para passar a ter futebol de seleção e para limpar um bocado o palato e para nos dizer foda-se, volta Benfica e volta depressa. Bem, O Fernando Santos vai nos fazer certeza de dizer é isso, verdade. não é? É aquela garantia que nós vamos ter. Por favor, Benfica. Bem, Já chega de Rui Vitores. temos todos. Sim, só passar aqui o patrocínio. Fui buscar isto às frases do Roy. As frases do Rui Vitória, do nosso amigo Filipe. Aconselho a todos virem aqui pelas frases. Foi o que eu fiz hoje. Corri-as uma a uma. Não, mentira, não as corri a todas, mas há aqui umas bastante interessantes. Bem, passando ao que interessa. Pois é, ele não tem isso montado. Yeah. Parece que o Benfica jogou com o Santa Clara em mais um jogo normal. E a net não me está a ajudar. Ok. Tens que carregar aí eSport ou assim, não? O Benfica jogou com o Santa Clara Quero ver o 11 inicial. com mais um 11 normal, regular, e fomos com tudo lá para dentro. Como é que é aqui? Perdeste aqui um momento que vais ter que ouvir em podcast. O pessoal depois atualiza-te. Aliás, vários momentos. Fomos com tudo. Eu sempre achei, e já tinha dito isto aqui, eu acho que eu não acredito no destino, mas achei que isto estava mais que escrito e que o Benfica não ia sair sem isto, porque acho que era mau demais. Acho que já passámos por demasiadas coisas. Acho que por tudo o que fizemos, por todos os recordes e tudo o que aconteceu, acho que o futebol nem sempre é de quem merece, mas este ano seria, aliás, pronto, não tenho aqui o áudio, mas seria uma crueldade. E pronto, e entramos todos. Antes do jogo, queria deixar pedir desculpa, porque nós dissemos que estávamos cá os dois e explicar a situação. O que é que nos aconteceu no sábado? Nós fomos ver o feminino, fomos ali ver o feminino ao Jamor, a taça, e saímos depois do primeiro gol da Darlene, que ainda deu para filmar. Nós estávamos a descer as escadas e houve o penalti, porque aquilo na primeira parte parecia que estava enguiçado contra aquela equipa, contra o Valadares. Espera aí, já explico. E vimos o primeiro gol, viemos embora. O que é que aconteceu? Nós íamos do Uber, só que este menino não quis ir para o estádio direto. Então o que é que aconteceu? Decidimos, pronto, para evitar a confusão, vamos de metro. Então o que é que aconteceu? Apanhámos um Uber desde o Jamor até, Uber Black, juntámos as vossas doações todas e ainda sobrou do Uber Black. E apanhámos o Uber primeiro. Deu-nos uma facada, né? Exatamente, primeira altercação do dia. Chamámos, fomos ali até aquela rotunda. Quem conhece aquela rotunda das piscinas, e eu chamei o Uber. O que é que aconteceu? Nessa altura, eu por acaso, estão a falar do Jorge Máximo, eu por acaso fiquei a pensar se não era melhor termos apanhado um táxi. Porquê? Porque nós pedimos o Uber, o gajo aceita, demora 5 minutos, chega tipo quase ao pé de nós, na rotunda antes, e começa a viagem. Gama-me 2,80€. Se eu nunca... Ainda não devolveram, ou não? Não, já devolveu. Eu já reclamei com o Uber e já me devolveram. Mas o gajo não nos vê, não vem ter connosco, põe a viagem a contar, e até eu perceber que o gajo já tinha feito a viagem a contar, foram 2,80€. Pronto, tive que cancelar a viagem, chamei outro, demorou mais 7 minutos. Este é chamado a Jorge Máximo. Exatamente. A malta da aldeia, o que é Uber Black? Uber Black, eu vou-te explicar, é tipo táxi, mas dos ricos, que é carros topo de gama,
tipo Mercedes, CLKs e BMs, topos de gama, e para fazeres uma viagem tipo de 7 minutos, que vale completamente... Não, é mentira, nós apanhámos o Uber Black, obviamente. E pronto, chegámos ao Caixo de Sodré, tempo de espera, não havia. No Caixo de Sodré até à Baixa não havia tempo de espera, mas nós esperámos para aí 10 minutos na boa, não foi? Por aí. Sim, foi. Nós apanhámos o tempo máximo tanto no Caixo de Sodré como no. Chegámos à Baixa, tempo de espera Baixa 12 minutos. Ok? Pronto. Depois eu comecei a ver no Twitter as coisas que... Nós éramos supostos irmos para o Alto dos Moinhos, só que eu estava com fome e ainda queríamos beber uma Imperial. Eu comecei a ver as fotos da escada do autocarro e não sei o que, pá, e estava uma confusão gigantesca. O que é que aconteceu? Sim. Esta parte é que é relevante. Sim. Houve este rapaz começou. Ai, não está demasiadas. São demasiadas pessoas. Sim, é o Benfica, é o jogo do título. É normal que sejam demasiadas pessoas. Sim, mas como. Vamos para o outro lado. Vamos para o. Como há duas coisas. Para o colégio militar. Como há duas coisas que eu gosto, que eu não gosto que estavam juntas, que é molhos de gente e confusão e filas no Alto dos Moinhos. Eu decidi que íamos para o Colombo, porque ainda dava para beber uma Imperial e comer uma bifana. Sim, a decisão foi minha, a culpa não foi dele, mas... Exatamente, a decisão foi isso é aqui verdade. do Zé. Mas pronto, pá, peço desculpa a todas as pessoas que dissemos que ainda dava para beber uma Imperial e não sei o quê, mas pá, a confusão foi muito grande nesse dia e toda a gente teve no Alto dos Moinhos, sabe? E pronto, e fomos para o Alto dos Moinhos e entramos no estádio. Depois a sair, mesmo lá no estádio... Em específico para o André, porque o André Rodrigues nos mandou mensagem. Pá, e assim ainda tem outra coisa, que é, ele estava ao pé do meu setor, mas eu no estádio não tive net nenhuma. Os tweets que fizemos foste tu que os fizeste. Porque eu no meu sítio... Eu fiz os tweets, mas é tipo, eu faço e depois quando ele for vai. Pois, eu nem tweets consegui mandar, eu tive absolutamente zero net no estádio, portanto não deu mesmo. E pronto, e foi esta nossa jornada até ao estádio, pá, e foi um dia de grande confusão, pedimos desculpa a todas as pessoas, mas pronto, foi o que aconteceu. Passando ao jogo, entramos com tudo, fomos com o 11 habitual, não vale a pena dizer, e pá, é assim, a cena de Sinal dos Moinhos e da Imperial é que estava lá tanta gente, e aquilo já é a confusão que é, e para conseguir uma Imperial já é a confusão que é, ainda mais neste jogo, que seria pior. Foi essa a linha de pensamento. Para mim seria mais fácil comer no Colombo do que no Alto dos Moinhos, que ia estar ali bastante tempo e já não tínhamos tanto tempo como isso. Nós chegámos, eram para aí, o quê? 6? Começava às 6h30, também já não tinhas assim tanto tempo. Este menino ainda foi comprar um cascol, porque deu o cascol dele a uma italiana há 2 anos, não foi? Mais ou menos isso, sim. Pronto, ainda foi comprar um cascol e pronto, e depois fomos para o estádio. Pá, o jogo, deixa-me aqui ao YouTube. Não. O jogo correu bastante bem, não correu? O Benfica. Pá, o jogo correu muito melhor do que eu estava à espera, porque eu estava à espera e resolveu o jogo cedo, pá. Eu estava à espera daqueles jogos de morrer do coração. Se bem que os jogos do título, todos os jogos do Benfica que eu me lembro do título, nunca nenhum deles esteve muito complicado, se vocês se lembrarem. O mais complicado que teve foi quando... Aliás, foi quando nós jogámos contra o Rio Vitória em Guimarães e depois o Porto vai empatar com o Belenenses, que é isso que nos dá o título contra tudo e contra todos do Lopetegui, do gol do Tiaqueiro. Pá, troca a escola do maior do mundo por Peixás. Não, acho que não foi isso que aconteceu. A história foi o Benfica, Portugal foi vencedor ganhou o europeu nesse dia. Foi um dia. Eu basicamente perdi o cascol, foi mais ou menos assim que aconteceu. Como é que é, Ruminante? Boa noite. Tirando esse, não há nenhum jogo que eu me lembro que o Benfica tenha sido campeão que tenha estado muito. Pá, talvez o do Trapattoni e do Boa Vista, onde empatámos, mas isso já foi há muito tempo, também já não me lembro assim tão bem. Mas o 2009, esse não foi contra o Olhanense. 2009, 2010, eu já não me lembro. Houve um que foi. Pá, não sei, mas a maioria. Nacional eu lembro-me.
a maioria deles que eu me lembro não foram assim tão complicados. E este aqui também não foi, eu estava à espera que fosse, mas entramos com... Porque é sempre aquela coisa, pá, temos uma equipa muito jovem que nunca esteve nesta situação e estava com um bocado de medo que isso depois pudesse afetar a equipa, mas felizmente parece que na parte psicológica o Laje também até agora não falhou, nem na parte do futebol. Começámos o jogo com uma grande festa. Pá, a luz estava animada, a luz estava como eu gostava que a luz fosse sempre. Neste jogo sim, acho que houve um inferno da luz e que as bancadas empurraram, mas foi mais... E quem foi ao último jogo e quem foi a este sente-se completamente... Pá, é a noite e o dia. No último jogo as pessoas ainda estavam muito nervosas de perder isto. Neste aqui eu acho que já toda a gente achava que isto já não fugia. E portanto as pessoas estavam com uma disposição completamente diferente, estavam mais simpáticas, estavam menos apáticas, gostavam mais, tinham mais apetência, vontade de cantar e de apoiar, e eu gostava que a luz estivesse sempre assim. Mas pronto, foi um jogo bastante bom de se ver no estádio. O Benfica jogou como o Benfica, contra uma equipa que, como o Lage disse, está a fazer um ótimo campeonato, subiu, mas está a fazer um ótimo campeonato. Pá, e este golo para mim é um gol de jogo do título para nos lembrarmos mais tarde. Pá, o João Félix está na ala. Desculpa. Sim. Estava já à espera que eu comentasse assim. Não, tu comentas se quiseres, isto também é teu. Não, eu estava até a ver falar. O Santa Clara jogou bastante bem. Eu também acho que sim. Eu acho que o Santa Clara nunca desistiu até ao fim. Mesmo, apesar dos golos, eu acho que o Santa Clara nunca se deu por rendido e foi ao jogo disputar a luz. Foi à luz disputar o jogo como poucos. Eles já tinham um lugar garantido. Acho que não tinham nada a ganhar aqui. Não subiam nem desciam. Mas mesmo assim fizeram-se e disputaram o jogo. Pá, este gol para mim, temos aqui o Samaris, em que, como é que eu consigo descrever isto? Mais ou menos entre a baliza e o meio campo, não é? É mais ou menos aqui a meio. Sim, ali a 30 metros, sim. Pronto. Pá, faz um passe que, pronto, todos viram. Eu não preciso estar a descrever, toda a gente deve estar a ouvir isto, a ouvir o jogo do título. Pá, faz um passo para o Seferovic de uma coisa raríssima que acho que não aconteceu assim tantas vezes como isso. Pá, e o Seferovic tem para quem diz que o Seferovic falha muitos e óbvios, que às vezes falha, às vezes também tem os dias dele. E este gol para mim é difícil, é um gol à meia volta, é um gol de uma execução técnica muito difícil, tanto a recepção como depois o remate. E pronto, e acho que a partir daqui completamente em jogo. Ele tem a preocupação de se pôr atrás também. Os defesas foram algo anjinhos e não viram um ponta de lança como este ali no meio. Pá, mas o passe é fantástico e finaliza bem. Ele vê o espaço entre o defesa esquerdo e o central. Há ali um espaço significativo. Eles na Sport TV tiveram a medir e era cerca de 7, 8 metros. Ele vê esse espaço e como está o Pizzi do outro lado, e o Pizzi também chama a atenção ao Fábio Cardoso, ao defesa central, ficam os dois assim, quem é que vai a ele? Ninguém vai, e o Seferovic também é um passo perfeito do Samaris, porque se a bola vai um bocado mais profunda, o guarda-redes saía e apanhava a bola, como a bola vai mesmo no sítio certo. É uma grande defesa uma grande finalização do Seferovic com um grande passo. Pá, é uma grande assistência e é uma grande execução técnica do Seferovic. Acho que foi um golo ótimo para começar este jogo. Passámos a semana passada toda a defender o Seferovic e ele fez questão de nos dar alguma razão. É para os átaros. É tudo para os átaros. A verdade é esta, que o Seferovic é um avançado que finaliza bastante bem, que tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. Ele por acaso, os dois golos que marca são os dois golos de dificuldade considerável. Entre este e o outro nem sei qual é que é o mais difícil, porque o outro é sim, a primeira. O outro também sim. Mas pronto, ele finaliza bem com os dois pés, finaliza bem com a de cabeça. Às vezes tem um dia menos bom, mas depois também tem estes dias. Ele tem 2 oportunidades no jogo e marca as 2. Sim, acho que foi mais isso de eficácia, que só mostrava que o Benfica estava concentrado e empenhado na missão. Mesmo depois do intervalo, eu achei que
depois de estarmos a ganhar 3-0, achei que iam relaxar um bocado e vir mais desatentos do intervalo, mas também não aconteceu. A segunda parte também foi bastante boa. Sim, o Florentino, estou aqui a falar, o Florentino e o Ferro, pá, tiveram um jogo abaixo do normal. Pá, se calhar estavam a sentir a pressão, que também são dos mais novos, mas acabou por não prejudicar a equipa como um todo. O Ferro não tem culpas no gol sofrido. Pá, e aí foi um jogo que nunca deixámos de atacar. Queremos mais e foi sempre, acho que, pé no acelerador. Nunca deixámos de procurar a baliza, a não ser depois naquela fase final, mas já lá vamos, onde... Aliás, isso não foi deixar de procurar a baliza, mas onde queriam todos que o Jonas marcasse. E pá, este golo para mim também é muito bom. Mostra que o Rafa, pá, para mim o Rafa, não sei, já lá vamos ao MVP da temporada, mas o Rafa pode não ter sido o melhor jogador da temporada, mas neste momento, para mim é sem dúvidas o jogador que mais em forma está e mais diferença faz sozinho no Benfica. Este golo para mim é exemplo disso. O Rafa recupera a bola ali, meio um chouriço, um ressalto que sobra ali para dentro da área. O Rafa tem uma boa é um corte, só que a bola não sai muito longe e sai mesmo para cima do Rafa. É um corte do Fábio Cardoso. E o Rafa recupera a bola, consegue ali no meio da molhada toda ajeitar a bola e conseguir ficar com ela, consegue passar para o Félix, faz uma assistência, o Félix desvia a bola. Mas ele não tenta bem passar, ele tenta passar para o Pizzi, se não me engano, porque ele tenta passar a bola pelas pernas do Fábio Cardoso. Sim, mas depois vê que não consegue e passa para a esquerda. Não, mas não é passa, ele tenta passar a bola pelas pernas e a bola bate nas pernas do defesa e sobra para o João Félix. Acho eu, pelo menos foi a minha percepção. A mim parece-me um passo do Rafa. Mas pronto, o gesto técnico do Félix também é muito bom, ajeita a bola para o lado e um golo ali a matar à boca da baliza. E está feito 2-0. Isto parecia que cada vez mais não ia fugir, principalmente porque o Benfica só precisava de um empate. E pronto, íamos lançados sem grande resposta do Santa Clara, que ainda teve aqui o Odisseias, ainda teve aqui alguma... Olha, vê lá, o último a tocar é o Fábio Cardoso. Pronto, se fiz bem. Ele tenta fazer uma finta ao Fábio Cardoso. É uma finta ou então passar a bola ao Pizzi que está do outro lado e a bola acaba por segurar para o Félix. E o Félix depois finaliza muito bem. Tirou a defesa da frente, ainda por cima acho que nem é uma má defesa. O Caio Pantaleão tem sido dos melhores desta época da Liga e finaliza na cara da guarda-redes. De análise. Este livro, acho que foi ao lado, não é? Não foi defesa do Vlaco Dimos, o livro do Santa Clara aos 32 minutos. Isso foi um livro do Bruno Lamas, sim, se foi ao lado. Foi ao lado. Mas de onde eu estava parecia que tinha sido gol. Foi... Pá, eu também tive alguns sustos e é das coisas que eu mais odeio, que é o pessoal a gritar gol antes de ser gol, que eu, pronto, por superstição, eu não me lembro de algum gol que uma pessoa tivesse gritado gol antes de ser gol, e portanto eu acho sempre que quando uma pessoa grita gol não é gol, e houve muitos falsos alarmes neste jogo. Os gajos do United estão malucos pelo Félix. Os gajos do United e do Barcelona. Porque há umas semanas... Está maluco pelo Félix. Há umas semanas houve aqui uma notícia por causa do Silesen e os gajos disseram que queriam o Félix para baixar queriam trocar o Silesen pelo Félix. Que parece-me... Era o Silesen mais 30 milhões pelo Félix. Era uma cena assim. Que parece-me de todo uma troca justa, não é verdade? Mas pronto. Pá, aos 38 minutos temos mais um golo, mais aqui um chouriço, um corte incompleto na área e depois aparece o Rafa para finalizar. Pá, e é tudo os suspeitos do costume. São os melhores marcadores do Benfica, que é o Seferovic. Pronto, o Jonas por acaso não marcou, mas é o Seferovic, o João Félix e o Rafa. Pelo menos nesta última parte da época têm sido os mais em forma e foi assim que foi, os golos divididos por... E a cruzar neste caso foi o André Almeida. O André Almeida, que pelo que já disse aí, pelos vistos entrou tocado, entrou lesionado, jogou este jogo lesionado, mas pediu para entrar e acho que não jogou nada mal. Sim, por acaso não sei se foi muito bem jogado da parte dele, quer dizer, obviamente foi bem jogado porque o Benfica foi campeão, mas também tendo em conta que o Nelson Semedo aparentemente está lesionado e o João Cancelo também está lesionado, o André Almeida tem boas hipóteses de ir à seleção, acho eu. Não sei. Quer dizer, a menos que ele lá vá meter o Cédric. Não, o Cédric eu acho que vai pelo menos convocado, vai de certeza.
Bem, É o Ricardo Pereira, que foi dos melhores jogadores do. Acho que foi mesmo o melhor jogador do Leicester. sim. E depois tem que ser mais um. E o André Almeida tinha boas hipóteses. Pois a cena também é essa, como ainda está a dizer, não havia grande gente Dependendo de como é que ele está. para substituir o André Almeida. Podíamos... Mas ele hoje também foi ao paintball, por isso. Não, mas ele tem lá um comentário que é nem coxos me ganhas, ou uma coisa assim ao Pizzi. Não viste isso? Nem eu só tanto, vi aquele das orelhas do Pizzi. nem eu tanto coxo me ganhas. É verdade, não sei se viram na CMTV, mas há o balneário do Benfica rebentou. Hoje os jogadores andaram aos tiros uns aos outros e andaram-se a insultar no Instagram. Portanto, eu acho que a situação está negra. É verdade. Acho que a situação está negra e é preocupante. Soltaram as orelhas do Pizzi e tudo. Bem, o Benfica ia. Por acaso isto aqui é uma desatenção. Explica a piada, não é? Desculpa, os jogadores hoje foram jogar paintball uns com os outros e depois andaram a gozar uns com os outros quem ganhou e quem não ganhou no Instagram. Mas pronto. Viste essa que o Quinto está aqui a falar? Não comeu. O Aníbal, não sei das quantas, não comeu melancia. O André Ventura deu-lhe, mas ele não a comeu. Pronto, eu acho que quem vê aqueles programas por entretenimento, eu acho que até nem fica muito mal servido. Aquilo é realmente aquilo engraçado. Com comédia é muito bom. Até ontem o Roquete disse, eu não sei se vocês viram, o Roquete lá no programa isso é da SIC das notícias do Vasco Mendonça. O Roquete tem a plena convicção que em 2015, 2016 disse ele, o Sporting foi campeão. Para ele, o Sporting foi campeão. Há ali uma altura que ele começa a dizer que há uma sombra atrás dos títulos do Benfica e falou do cashball como se fosse um caso contra o Benfica, que foi a melhor parte. Não sei de várias coisas, mas aquilo ontem foi fantástico. Estava lá o Marcos Lopes também a dizer que não comentava o campeonato depois do jogo do Porto, porque depois do jogo do Porto, coincidentemente... Quem é o Marcos Lopes? O Pedro Marcos Lopes. O Marcos Lopes. Disse que não comentava o campeonato depois do jogo do Porto, porque sim senhor, o Porto tinha tido culpa porque tinha perdido em casa, mas depois do jogo do Porto o Benfica foi claramente levado ao colo, só a partir daí, diz ele, e portanto não valia a pena comentar. Foi isto. Eu não percebo uma cena que ele depois diz assim: eu tenho memória. Tens memória só das últimas 3 semanas, não tenho memória das 31 semanas antes dessas. Bem, como é que é, Amador? Está tudo bem. Acho que íamos sair da pica. A frente, pelo menos, acho que a defesa aqui a certa altura relaxou um bocado, o ataque nem tanto. Este gesto, aos 55 minutos temos o 4º gol do Benfica. Para mim mais um... nós estivemos aqui a ver o jogo depois em casa. Pronto, quem está a ouvir no podcast não vai ver isto. Vamos tentar descrever, mas quem está aqui na live, vejam o movimento. Porque isto é outra coisa que eu acho que também não se conta muito. Os pontas de lança também medem-se muito pelo gestos que têm no golo, mas depois também ninguém nota muito, porque isso também é obviamente mérito do jogador e um bom ponta de lança tem que o ter, e aliás o Cardoso era dos melhores disso na posição dele, que não precisava de se mexer muito, que é a movimentação. Ele precisa de estar no momento certo, na altura certa, e isso dá muito trabalho, parecendo que seja coincidência quem o assiste, isso dá muito trabalho, e o Cardoso era um expert nisso porque só precisava estar no sítio certo para depois rematar. Vejam aqui o movimento do Seferovic. O Seferovic começa a jogada, a bola está na ala, o Seferovic começa a jogada no meio dos 2 centrais, e vejam lá onde é que ele vai parar. Não é no meio dos 2 centrais, é entre o central e o defesa esquerdo. Ok, que já está... Sim, exato, porque a linha está subida, exatamente. O Seferovic... Exatamente, o Seferovic começa ali naquele espaço. Quando o cruzamento sai, ele começa a correr, ganha à frente ao central e aparece em zona de remate. E o remate para mim não é nada fácil, um remate de primeira, ali quase quase à entrada não é quase à entrada da área, mas ali a 2 passos, na zona do penalti e remata. E isto para mim é um ponta de lança. Isto para mim é um ponta de lança do Benfica e com categoria para jogar no Benfica durante vários anos. Depois já lá vamos à questão de se deve ter um suplente, não é um suplente, mas um substituto ou não, que eu acho que sim. Mas vendo este gesto,
deram muito espaço, é verdade, mas foi aliás, uma falha dos defesas que ele aproveitou bem. Pá, e para isto é preciso ser um bom ponto de lança para ter esta visão. E pronto, acho que é mais um argumento do Seferovic. Estava 4-0. Pá, e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, para mim, e com os traumas todos que eu tenho, eu sei que 4-0, pá, era completamente impensável. Acho que nunca aconteceu uma equipa, o Benfica estar a ganhar 4-0 e depois marcar 5 na Luz, em equipas de Champions. Mas para mim, até e para o Lage, eu não sei se vocês viram o Lage, eu estava mesmo por trás dele. O Lage, só aos 90 minutos, só quando o relógio bateu 90 minutos, é que começou a cumprimentar toda a gente. Eu, para mim, até o Jorge Sousa a apitar, não estava. Pá, eu não sei o que é que pode acontecer, isto é futebol, mas para mim não estava. Até a apitar não está. E pronto, mas já se gritava campeões. E pá, mas pronto, sim. Vendo isto ao longe, isto a partir daqui já não fugia, mesmo depois com o gol do Santa Clara. Mas é uma excelente movimentação do Seferovic que ganha à frente ao central. Depois o gol do Santa Clara é meio um chouriço na área, porque a bola vai à trave, depois bate no... Como é que ele se chama? É no César. No César e não depois... acaba a dizer o Caio Pantaleão, mas não é o Caio Pantaleão, foi o César que chegou. Não foi ele cabeceia, a bola vai à barra, depois bate-lhe e pronto. Não, quem cabeceia é o Fábio Cardoso, mas é precisamente aquilo que estávamos a falar agora do Seferovic, foi o Fábio Cardoso que fez ao Rubén Dias. Ele ganha-lhe a frente, consegue cabecear, a bola bate na barra e depois sobra ali para o gol. Pronto, o Santa Clara depois aqui ainda tem mais uma boa defesa do Odisseias, que é mais uma defesa de reflexo e num canto que, eu nem percebi se a bola ia à trave ou não, parecia um canto direto, mas pronto. Foi uma coisa que as equipas começaram a fazer mais agora nestas partes finais, principalmente depois daquele jogo contra o Belenenses, começaram ali a insistir mais em cantos ali para a zona da pequena área, porque o Vlaco Dimos treme um bocadinho nessa zona, e quando as bolas vêm do canto. Pois. Não foi, o Santa Clara não foi a primeira equipa a fazer isso. Já vimos isso ser noutros jogos, no Rio Ave também, por exemplo. Pois, o Jonas entra aos 68 minutos e a partir daí, como o Benfica já estava a ganhar... exatamente, já estava a ganhar 4-0 ou 4-1. O jogo passa a ser tudo para o Jonas. O que é que aconteceu com o Jonas? Pá, para mim, ele diz que vai voltar depois do verão. Disse numa entrevista, tu disseste ao Gocha. Ao Gocha. Eu fui ver o programa do Gocha, não. Fui ver quando é que o Jonas falava e estive a ver o programa do Gocha. O Jonas, ao que parece, volta depois das férias, não é? Foi o que ele disse. Fiquei a saber que o Jonas conhece a mulher desde miúdo. São os dois da mesma cidade. Cresceram juntos. E o Jonas deu o primeiro beijo na sua mulher. Foi aquele coisa do Gocha, daquele gajo com o carrapito. É daquele gajo que é o roupeiro, não é roupeiro, é o estilista de não sei quantos jogadores. Sim, já sei. Ele foi esse gajo foi caso do Jonas. O Paulo Batista, sim, exatamente. Também já vi um do Bruno Fernandes e do Pizzi, sim. Mas com 2 T's, acho que é com 2 T's. Eu acho que é com um, mas como ele é artista, pôs 2. Exato, é capaz de ser isso. Mas pelo visto, o Jonas deu o primeiro beijo na sua mulher na presença do pai da mãe, do pai da sua mulher, ou seja, do seu sogro, do seu futuro sogro, na altura. Ou seja, que desde aí se nota que o Jonas tem uns grandes tomates. Alfaiate, era isso que eu queria dizer. O Jonas entrou a chorar, toda a equipa, aliás, quando ele entrou foram vários jogadores a abraçá-lo, toda a equipa estava a jogar para ele. Eu não sei se sabem alguma coisa que nós não sabemos. O Jonas diz que tem contrato de volta depois das férias. Eu continuo a acreditar, e já disse isso antes, que eu acho que o Jonas não volta a jogar. Volta sim ao Benfica, mas acho que não volta a jogar. Tenho a convicção disto, mas se o Jonas diz que volta depois das férias e logo vê, isso é lá com ele. Mas passou um bocado a despedida. A partir do momento em que ele no jogo pareceu muito a despedida, porque a maneira como os colegas insistiram, ele foi o segundo jogador com mais remates, mas só jogou 20 minutos. Ele fez 4 remates, sempre que havia
a hipótese de alguém finalizar era sempre para o Jonas. Até houve algumas jogadas em que o Seferovic estava melhor posicionado e a bola foi sempre para o Jonas. E mesmo ele tentou ali uma vez, pelo menos, em que ele tenta fazer um remate quando tinha melhores opções, o que não é nada típico do Jonas. Ou seja, ele estava mesmo à procura do gol. Aquele entrou a chorar. A nível de festejos, pronto, nós já sabemos como é que é o Jonas, né? O Ravi Garcia deste ano. Na moto. Sim, já lá vamos ao Dom Sebastião. Mas pronto, soube muita despedida, mas depois vi no programa. Não, ele não disse nada disso, ainda bem. Espero o jogo estava resolvido, o jogo a partir daqui foi todo para o Jonas, infelizmente não conseguiu marcar. Minuto 90 e foi o que? Pai, 3, exatamente, 92, e o Benfica finalmente, para gáudio de todos nós, ganhou 37, e depois as celebrações no estádio, a saída do autocarro também foi bastante impressionante. E pá, pronto, está fechado. Pá, eu emocionei-me bastante. Estas alturas são sempre muito emocionantes. Eu não, eu fiquei ali firme e hirto, já a tremer para ver para o próximo ano. Eu acho que para o próximo ano ainda vai ser melhores. Eu agarrei-me ao meu irmão a chorar, pá, isto para mim foi um alívio gigantesco mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas tipo, isto para mim é um peso de cima das costas que eu já não tenho. Pá, que... Sim, mas sempre por ter uma rapou o cabelo e tu pensaste, meu Deus. Mas não, pá, porque eu não estava nada à espera. Isso foi uma cena. Acho que eu pelo menos quero fazer isso, fazer tipo um resumo da época, jogo a jogo e classificação a classificação, para ver bem o que é que aconteceu. Mas pá, eu nunca acreditei que isto fosse possível. Eu cheguei, eu primeiro, nós começámos a época dos dois a dizer, e isto está gravado, que não queríamos, que achávamos que o Revitória não devia continuar. Depois chegámos ali a janeiro, pá, que eu já nem me lembro o que é que nós dissemos sobre o Lage, mas dissemos que, ou dissemos que não acreditávamos mesmo, mas dissemos que era completamente impossível, porque eu sei que nunca acreditei nisto. Pá, e vir de um lugar que achava que isto era impossível, acreditar progressivamente e depois chegar aqui e ver isto realmente acontecer é uma coisa. Eu li uma coisa aí que foi. Isto é como quando nós éramos miúdos, olhávamos para o calendário e pensávamos: bem, podemos empatar no Dragão e se ganharmos outros jogos todos ainda dá para sermos campeões. E nunca dava. E eu lembro bastante bem de pensar: pá, se o Benfica agora ganhar 16 jogos seguidos, se calhar ainda vamos ser campeões. Ou se ganhar 15 jogos em 16 jogos, se calhar ainda dá para sermos campeões. Eu lembro perfeitamente de pensar assim. E este ano era mais ou menos a mesma coisa. A gente pensava, olha, o Lage pode estar aqui, uma boa preparação para a próxima época, ver o que é que ele vale. E pronto, e depois... Eu acho que pá, ganhamos 16 jogos em 18 jogos em 19. Quanta gente é que está aí no chat é que pode dizer, pá, e sejam sinceros, não me fodam, porque eu também não acredito. Eu vou ser sincero, eu sabia desde o início que o Benfica ia ser campeão. Sim, eu sempre uma fé gigante no Lage. Isso está aqui gravado, eu sempre vos disse, o Benfica vai ser campeão. Mas digam lá, quanta gente é que acreditava? Ninguém acreditava. Eu acreditava. Vai para o caralho. Está gravado, tu não acreditavas, de certeza. E podem ir ouvir os podcasts que está lá. Pá, é que ninguém acredita. Há uma imagem que eu pus no Twitter, aquela famosa imagem que está o Rui Vitória a dar a conferência de imprensa e está o Vieira, está o Tiago Pinto e está o Rui Costa com umas caras em Portimão, depois daquele jogo, estão em plena conferência de imprensa, uma imagem da CMTV e com umas caras que só querem o Rui Costa, pá, é com umas caras a olhar para o Rui Vitória que só o querem matar. Depois de Portimão, pá, nem eles acreditavam. Já nem eles acreditavam, ninguém acreditava. O único gajo que acreditou foi o Bruno Lage. Foi o único gajo que acreditou. Foste tu, sim, e o Diogo. Pá, pá, são estas merdas que é vir do nada, já estar completamente em baixo. O Benfica começou em quarto e acabar isto em primeiro e pá,
E pronto, e acabar onde acabámos, e acabar no Marquês, e acabar aquelas coisas todas no estádio, com a revolução toda que houve. O Benfica acaba com o mesmo plantel que estava à disposição do Rui Vitória, exatamente o mesmo, não houve nem mais um jogador que estava à reposição do Rui Vitória que não tivesse agora no fim, só que com uma disposição e com uma composição completamente diferente. Pá... Sim, e acho que é mesmo por aí que se tem que pegar. O Ferro estava na equipa B, o Samaris o Ferro não só estava na equipa B, nós estivemos a falar disso. O Ferro era o quinto ou sexto central do Benfica. Era o quinto, não, era o sexto, ainda havia o Luizão, pois é. O Ferro começou a época como sexto central do Benfica e acaba a titular. O Samaris, eu não sei se lhe tiraram o número ou não, mas foi a primeira vez que eu me lembro que um jogador do Benfica trocou de número a meio do seu período no Benfica, sem nunca ter saído. Passou de 7 para o 22, ou seja, ia sair do Benfica. O Seferovic também ia ser dispensado. O João Félix andava a jogar na o Pizzi jogava no meio. O Rafa era... Ninguém suportava o Rafa, porque o Rafa era o que falhava sempre e nunca jogava. Estava atrás de todos os jogadores do Benfica. Jago, obrigado pelo follow. O Florentino estava enterrado na equipa B. O Gabriel já era gordo, não sei se lembram. Nós há 5 meses achávamos que o Gabriel era gordo. Nós por acaso, isto está gravado, nós sempre defendemos do Gabriel. Nós sempre gostámos muito do Gabriel, pá, que vimos ali alguma qualidade de passe e boas características para um gajo no meio campo, mas até se lesionar, acaba como um jogador completamente essencial. Depois da volta que o Lage lhe deu. Sim, está aqui o Cronos a dizer o Sérvio e o Sálvio também eram completamente titulares, eram quase totalistas. O Tarap era o nosso parceiro do Urban. O Tarap estava no Urban. E realmente, quando nós pensamos como é que o Bruno Lage conseguiu fazer isto, ele literalmente não fez quase nada igual ao Rui Vitória. Ele continua com o Odisseias, continua com o Rubén Dias, continua com o Grimaldo e continua com o André Almeida. De resto, foi tudo diferente. Nós havemos de analisar depois os 11 num próximo, não sei se para a semana, mas se calhar na semana tem algumas coisas. Mas sim, num próximo, jornada a jornada, e para ver os pontos e onde é que isto vai. E começámos, fomos buscar reforços para o ataque, que nenhum deles vingou. E que os dois, o Ferreira e o Castilho, os dois juntos. Temos mais alguma coisa para dizer do jogo, só para fechar Do jogo não. Pronto. Acho eu, pelo menos eu não. Mas o Ferreira e o Castilho, os dois juntos, se estivessem o tempo todo no Benfica, e nós sabemos isto porque os contratos deles foram licados na net, os dois juntos iam custar 40 milhões ao Benfica. Não foi um investimento gigante. No espaço todo o tempo que eles iam estar no Benfica, os salários, os prémios de assinatura, os prémios de trimestre, porque o Ferreira tinha um prémio de trimestre. Uhum. Ok, está aí. É que o ecrã congelou. Da live. Ok. Eu estou aqui. Mas os dois jogadores juntos, se tivessem os 5 anos quando assinaram o contrato com o Benfica, se tivessem cá os 5 anos, eles iam os dois juntos custar 40 milhões, que é bastante dinheiro. É assim, eu lembro. Os dois juntos marcaram um golo. Eu lembro na pré-época, o Stein está aqui a dizer, e nós também falámos disso. Eu lembro de um tweet que por acaso teve bastante sucesso, quando o nosso Twitter ainda não era assim tão populado, que acho que cresceu bastante. É da Jaco. E as movimentações do Ferreira na pré-época, eram mesmo muito boas. Eram contra equipas que não eram grande coisa, mas eram mesmo muito boas. Eu acho que o Ferreira foi, e o Ferreira ainda é jogador do Benfica, portanto agora é que se vai ver se o Bruno Lage conta com ele ou não. Não, ele tem emprestado 1 ano e meio. É 1 ano e meio, ok. Mas o Ferreira, eu acho que sempre foi vítima do Rui Vitória, porque nós começámos também um ano, não era só o plantel que era diferente, mas as movimentações também eram completamente diferentes. Nós já dissemos isto várias vezes no passado, e nós dizíamos isto e agora nota-se o contrário, que é, o Benfica, a maioria das vezes, só tinha uma pessoa para marcar golos dentro da área. Ora, se tu jogas por cruzamento, como o Benfica jogava muitas vezes com médios exteriores, só tendo uma pessoa dentro da área, é dificílimo
é muito mais fácil tu acertares se tiveres 3 ou 4 alvos, mesmo por causa de estorvar os defesas, porque se só tiveres uma pessoa dentro da área e se tiverem 4 defesas dentro da área, estão todos em cima do mesmo, porque não há perigo de acontecer outra coisa, só jogas por cruzamento. Não só de estorvar os defesas, como de lá acertares, porque o Benfica não tem grandes cruzadores, não tem grandes gajos com bons pés para fazer, não tens aquele gajo que tu digas, foda-se, este gajo é em 10, acerta 5. O Benfica tem. O problema é quem andava a cruzar é o jogador que neste momento anda a receber as bolas cruzadas. Sim, e é também isso, não sei se vocês se lembram no início da época, mas o Seferovic cruzava, que era uma coisa parva. E, pá, o Seferovic tem muitas valências, como podemos ver, mas uma delas não é cruzar, não é fazer assistências, é lá estar no meio da área. E o Seferovic jogava na ala para depois um jogador que eu, se não me engano, era para aí o Jonas, ou estava lá outro, mas só estava sempre um jogador dentro da área. Vão ver resumos antigos, não estava mais com 1 ou 2 jogadores, às vezes estavam 2, mas era uma loucura dentro da área. E nós até comparávamos com o City. Eu lembro de um gol do City, no início da época estavam 4 gajos dentro da área. É muito mais fácil tu marcar se tiverem 4 gajos dentro da área do que se só tiveram. E pá, não sei, foram tantas diferenças desde o início. E para além disso, é todas estas movimentações do Pizzi e do Rafa. Desculpa, isto para chegar a um ponto. Eu acho que o Ferreira foi vítima do Rui Vitória, porque o Ferreira é um jogador muito é muito posicional, não é tanto condução de bola, é um jogador muito posicional, precisa estar no momento certo, à hora certa, mas isso também precisa de que algumas condições pré-existentes que estejam reunidas. Acho que uma delas é haver vários jogadores dentro da área para nem toda a gente lhe estar a atrapalhar os movimentos. Outra delas é ter alguém que saiba cruzar minimamente. E eu acho que isto com o jogo do Rio Vitória não existia. Eu não sei quantos golos é que o Ferreira chega ao fim da época, agora no coisa, também não chega com muitos, em 9 jogos tem um golo, portanto também parece que não está a fazer uma grande época no espanhol. Mas eu acho que principalmente ele foi vítima do modelo de jogo do Rui Vitória. Sim, também estavas a falar de ter homens dentro da área, e na questão do Benfica não é só o ter homens dentro da área, é toda a dinâmica da equipa, que o Pizzi às vezes aparece no lado esquerdo, o Rafa aparece no lado direito. E depois trocam, e eles nunca estão. Depois o João Félix vai para o lugar deles, e isto troca completamente as marcações aos defesas, que depois acabam por, mesmo que estejam muito concentrados, vão sempre ter algumas falhas de marcação em alguns jogos. Tudo aliado a isto tudo, ainda tens a profundidade toda que o André Almeida e principalmente o Grimaldo conseguem dar, e tu consegues sempre ter vários jogadores dentro da área. Muitos deles em posições que não eram suposto estar, e que acabam por desorientar um pouco as marcações dos centrais, criando mais espaços para que alguém apareça, e normalmente é o Seferovic ou o Rafa ou o João Félix usufruem muito desses espaços que toda a dinâmica da equipa de nunca terem uma marcação, nunca estarem numa posição fixa, permite. Isso é mérito do Bruno Lage. Não vi, Cronos, sobre o ataque posicional do Benfica. Eu vi que o lateral esquerdo tem posto alguns até vídeos sobre isso, mas esse post por acaso ainda não vi, mas hei de ver, certamente. Não sei. Reforços. Reforços exteriores. Nós temos aqui vários temas. Reforços que vieram do exterior. Eu depois acabei por acrescentar todos os reforços que nós fizemos. Nós fomos buscar. Ok, mas primeiro vamos aos reforços. Vamos primeiro aos reforços que vieram do exterior e não do Seixal. O Benfica vai buscar. Sim. Aliás, uma decisão também bastante criticável por nós, porque sempre defendemos o Ferro. Vai buscar 2 centrais à Argentina. Não, mas começa primeiro pelo guarda-redes. Sim, ok. O Vlaco Dimos é um caso complicado, porque é assim, o Vlaco Dimos nós já sabemos que ele vem desde meados da época passada, porque nós comprámos lá o Panathinaikos porque estava numa situação financeira complicada, e tu é que és dos relatórios e contas, mas há um relatório e contas qualquer que ele já aparece a compra do Odisseias, certo? Sim. Portanto, ele aparece no relatório de contas. Pelo que nós entendemos, nós já podíamos ter ido buscar o Odisseias ao Panathinaikos a época passada, porque a época passada já era nosso jogador, certo?
Sim, já o tínhamos pago, pelo menos é o que estava no relatório de contas. Sim. Pronto. Já o tínhamos pago. Não sabemos se existe alguma coisa daquelas de compramos, tipo o Pulisic, que compramos mas emprestamos até ao fim da temporada. Mas para todos os efeitos, a época passada o Odisseias já era jogador do Benfica. Veio este ano. Pá, e... Peraí. Sim. Já vem, só um segundo. Ok. Bem, eu vou continuar a falar. O Odisseias vem numa situação que pá, é daquelas quando vocês trocam de namorada que se a anterior fosse uma maluca do pior e esta aqui é uma pessoa normal, vocês acham que é a melhor coisa do mundo mesmo não sendo. Estão a ver? Porque é aquela coisa que também já dissemos várias vezes, que é um guarda-redes do Benfica e da qualidade e do nível do Benfica, um guarda-redes desses não tem que... A época passada dizia-se muito que o Varela não tinha culpa, ou muitas vezes não tinha culpa nos golos que sofria. Mas eu não quero um guarda-redes no Benfica que não tenha culpa nos golos que sofre. Eu quero um guarda-redes que, numa situação em que 10 guarda-redes estavam nessa situação, só 2 ou 3 deles ao menos é que defendiam. E eu quero um guarda-redes assim, eu quero um guarda-redes que me valha pontos, como eu acho que aconteceu este ano com o Odisseias. Pá, houve grande polémica porque o homem custou-nos alguns pontos, é verdade, mas eu acho que se forem fazer as contas no total, ele valeu-nos mais pontos do que custou. Pá, se lembrarem do jogo do Dragão, também há aí mais um ou dois que eu não me estou... Acho que o Dragão é o mais flagrante. Boa noite, Sr. Caetano, como é? Pá, eu quero um guarda-redes que me valha pontos. E segundo, não sei se viram a entrevista do Júlio César disse que o Odisseias valeu para aí 10 pontos ao Benfica. O que é que eu acho que está mal nesta situação do Odisseias? Eu acho que, e como é as leis da concorrência, tem que ter pelo menos uma alternativa que seja viável. E eu acho que no Sevillar este momento não é. Eu acho que o Sevillar, acho que todos concordamos, é um bocado consensual, que tem pelo menos que ser emprestado, pelo menos durante o ano, para ver se é guarda-redes ou não. Agora, tem que ter concorrência à altura, porque imaginem que vocês tinham um lugar e havia alguém, o vosso substituto era um cepo do pior, que vocês soubessem que se não se esforçassem o mínimo, continuavam a ser titulares. Pá, eu acho que a competitividade fomenta o bom trabalho. E eu acho que é isso que tem que acontecer no Benfica. Se o Odisseias para a próxima época é titular ou não, eu acho que teríamos de contratar um guarda-redes e depois os dois disputariam a titularidade. Mas tem que ser um guarda-redes decente o suficiente para conseguir disputar a titularidade com ele. Eu não digo que o Odisseias não pode ser titular, por causa das coisas que ele deu. Acho que vai ter que provar face a um outro guarda-redes que merece a titularidade. É isto que eu acho. Não posso dizer se ele é bom ou não. A única coisa que eu quereria era uma boa alternativa para o Odisseias. Imaginem que o Benfica trazia o Silesen e mesmo assim o Lage decidia que o Odisseias, o Lage, que eu acho que não era aquela coisa que eu acho que o Rui Vitória era, tinha umas pancas, 2 ou 3 pancas com jogadores que desse o que desse chuva, desse sol, jogavam aqueles, e não por mérito. Eu acho que o Lage não é assim. Imagina que vinha o Silesen. O negócio com o Silesen acho que está um bocado complicado. Ele agora teve um jogo complicado agora com o Barcelona, teve 2 golos que pelo menos pelo que a Eleven Sports disse, um deles eu acho que é culpa dele, o outro não. A Eleven Sports acho que disse que os 2 eram culpa deles. Sim, o Filipe Augusto era um deles do Rui Vitória. Mas imaginem que vinha o Silesen e mesmo assim o Odisseias era titular. Isto queria dizer que o Odisseias, pelo menos nos treinos, estava a mostrar mais que o Silesen. Isso comprovava-me a mim que a escolha do Odisseias é legítima porque tem competição de jeito. Agora, não tendo, eu compreendo o que vocês dizem e acho que não se pode concluir definitivamente se o Odisseias é bom treinador ou não. É bom guarda-redes ou não. Acho que só com competição à altura é que se pode ver se um jogador é bom ou não, porque não tendo alternativa, jogando bem ou mal, teria de ser aquele. Mas acho que fazendo as contas, eu acho que ele nos valeu bastantes mais pontos do que custou. Se podia não ter custado o que custou, sim, também acho que sim, podíamos ter sofrido menos, mas acho que também não fomos campeões por causa dele, só por causa dele, mas acho que também fomos campeões por causa dele e acho que foi um bom apegareio desta altura e acho que o Benfica precisa do Odisseias. Desculpa, estás aí?
Eu estou. Desculpa. É que eu cortei-te o mute, pensei que só tinha cortado o mute para a coisa e agora é que eu vi a barra a subir e a descer. Eu estava aqui. É que eu cortei o mute, pensei que só tinha cortado para a live, mas afinal não, pá, desculpa. O que é que achas disto que eu acabei de dizer? Mas eu ouvi tudo o que tu disseste. Okay. Sobre o Odisseias, a minha opinião é ele valeu vários pontos esta época. O único jogo em que comprometeu foi o jogo do Belenenses. Todos os outros jogos cumpriu. Teve um ou outro golo que pronto, não, tem algumas culpas, mas a equipa ganhou sempre, exceto o tal jogo com o Belenenses. Mas eu acho que o Benfica não pode ter mais um André Almeida. Eu acho que o Odisseias é mais um André Almeida no sentido que é um jogador que para o campeonato se desenrasca. Para a Champions League, eu não sei se aquelas falhas que ele tem nos cruzamentos não podem ser melhor explorados. E acho que o Benfica consegue um guarda-redes melhor e pode manter o Vlaco Dias como o guarda-redes suplente, mas somos capazes de conseguir um guarda-redes melhor, não tem que ser necessariamente o Silensen. Eu estou bastante curioso para... O Silensen em princípio vai ser o guarda-redes titular da Holanda na Liga das Nações, por isso vamos poder vê-lo numa prova que nos diz respeito e pronto, o trabalho do guarda-redes é igual na seleção como é igual na sua equipa. A única diferença é ali o controle da profundidade, de resto não há muitas coisas que variem para o guarda-redes em si. E estou curioso para ver como é que ele se porta na Liga das Nações. Bem, passando à defesa, fomos buscar, porque também veio de fora, não é? O Yuri. Sim, o Yuri Ribeiro voltou do empréstimo, ele estava emprestado ao Rio Ave. Certo. Para ser opção ao Grimaldo, fomos buscar o Eboué, que depois entretanto se lesionou, que não deu para ver grande coisa dele, nem no Mundial, nem em lado nenhum. Ainda não vimos se ele realmente é alternativo ou não. Sim, ele jogou mais no Mundial do que jogou no Benfica, porque lesionou-se logo no início. Mas mesmo no Mundial não deu para ver grande coisa se ele era bom jogador ou não. Tipo, não comprometeu, mas não sei. Sim, ele jogou 2 jogos, se não me engano. Um deles foi titular até. E pronto, nunca subia muito no terreno. É isso que eu me lembro. E o Yuri Ribeiro nunca me conseguiu. Ele no Rio Ave fez uma boa época. Ele marcou gols, inclusive. Ele tem uma jogada incrível do lado esquerdo, vem desde o meio campo até a baliza, a fintar os jogadores e a passar para os jogadores e acaba por marcar gol. E fez uma época muito boa no Rio Ave, mas no Benfica ele nunca conseguiu mostrar isso. Eu acho que o jogo melhor dele acabou por só jogar jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Faz um jogo razoável contra o Galatasaray, é ele que faz o cruzamento que dá o penalti no primeiro golo na Turquia, mas é pouco, e pronto, o Benfica em princípio deve devolvê-lo. Bem, depois temos uma decisão que nenhum de nós os dois percebeu muito bem quando foi tomada, pela quantidade de jogadores que já cá estavam para esta posição, que foi a contratação dos 2 melhores centrais do campeonato argentino da época passada, que foi o Conti e o Lema. Que é daquelas coisas que é a Argentina tu tinhas o Ruben, tinhas no início da época o Luizão, tinhas o Calaica e tinhas o Ferro. E ainda tinhas o Lisandro e o Jardel, e ainda tinhas o Lisandro que na altura não dava despachado. Portanto, sim, mas o Lisandro já sabíamos que não vinha. A primeira coisa que eu achei logo estranha são os 2 melhores centrais da Argentina. E depois na malta pensa assim, a Argentina realmente tem jogadores de futebol muito bons, mas os centrais, tirando ali o Garay, não há assim muitos centrais na Argentina que sejam particularmente conhecidos, não é aquele país de referência a nível de centrais. Estão a dizer que eles 2 mostraram boas coisas e tudo mais, certo? Agora, o Lema mal jogou. Sim, o Conti eu acho que enterrou mais do que produziu. Mas é assim, o Conti sempre que jogava o Benfica sofria um gol à pala dele. Eu acho que não tem tanto a ver com a qualidade. Eu acho que tem mais a ver que se tens soluções já dentro de casa,
era das posições mais atafolhadas que nós tínhamos e ainda fomos buscar mais 2. Eu não. Eu por um lado eu percebo. Decisão, pá. Eu na altura eu achava que só vinha um deles. E por um lado até percebia a ideia de vir um deles para não estás muito dependente de centrais muito jovens, para isso é sempre um risco. E pronto, até compreendia que viesse um. Vindo os 2, eu nunca percebi. Eu achava sempre que um deles era para ser emprestado e acabaram por os 2 ficar. E em janeiro, pronto, viu-se a confirmação que nós já esperávamos. Um deles saiu. Depois já do Lisonja ter saído também pelo meio. Porque aquilo nunca fez sentido nenhum. Eu nunca vi uma equipa do Benfica com 5 centrais. E não era só a questão dos 5 centrais. Aquilo já referiste aqui, que era ter dois jovens jogadores, mesmo muito bons, à espera de uma oportunidade na equipa B. Eu ainda hoje acho que com o Rui Vitória o Florentino e o Ferro não tinham calçado esta. O Ferro não tinha calçado. Sim, não tinha. O Ferro não tinha calçado. O Florentino só talvez agora na pré-época. Talvez. Da defesa, eu acho que é isto. Depois, médios. Não, falta o Corchia. Sim, fomos buscar por empréstimo por lesão do Eboué, mas depois acabou também por não convencer 2 treinadores. Pá, isso para mim é a prova Zivkovic, que é, se não convences um treinador, pá, eu já sei de várias histórias, se calhar o treinador embirra contigo, ou não gosta, ou não sei o quê, tudo bem. Se tu achas que és bom, mas não convences um treinador, por mim tens a desculpa que pode ser embirração. Agora, se tu não convences 2 treinadores, pá, para mim já é culpa tua. Desculpa lá. Se não convences 2 pessoas com duas maneiras de jogar diferentes, com 2 personalidades diferentes, com 2 formas de agir e de pensar, não, pá, para mim a culpa já é tua. E o Corchia realmente, eu acho que, pronto, parece que não é melhor que o André Almeida. Não é? Sim, o Corchia, não, ele até convenceu o Lage, que o Lage fartou-se de lhe dar minutos. A questão é que o André Almeida realmente fez uma época muito boa, principalmente a nível interno. Ele, na Champions League não fez os melhores jogadores da nossa equipa, mas a nível interno fez uma época muito boa. E o Coxia não é claramente melhor do que o André Almeida, isso é garantido. Meio campo, fomos buscar o Alfa Semedo. Que foi na altura, foi uma contratação que fez sentido, porque foi um dos jogadores de revelação da temporada passada. Eu nunca gostei muito do Alfa Semedo na equipa, na formação do Benfica. Ele jogava avançado e era assim um bocado desengonçado. Mas realmente ele no Moreirense fez uma boa temporada. Ele começou a jogar a médio defensivo. Tinha alguns problemas e esses problemas viram-se no Benfica. Ele no Benfica estava sempre a levar amarelos. Aliás, é o problema que nós temos agora, o problema com o Florentino, que o Florentino nunca faz uma falta. O Alfa Semedo abusava disso, fazia faltas e às vezes faltas estapafúrdias, acabava sempre com o amarelo. Ele taticamente não era o jogador mais evoluído, mas depois tinha outras coisas que eram relevantes e uma delas foi particularmente importante, foi aquela vitória na Grécia contra o AEK, em que ele vai marcar aquele gol. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tecnicamente também é um jogador evoluído, porque ele era um bocado desengonçado, mas acabou por melhorar um pouco nestes 2 anos que esteve fora do Benfica. Ele esteve numa equipa em Vila Franca de Xira, acho eu, e depois foi para o Moreirense, e nota-se alguma evolução a nível técnico dele. Tem um controle de bola melhor, consegue transportar a bola, o remate sempre teve um bom remate. E isso viu-se logo na pré-época, o jogo do Dortmund, o gol é dele. Sim, o gol do Dortmund também já nem lembrava desse, sim. Pronto, o Gonçalo está aqui a dizer que ele encaixa-se nesta tática. Eu acho que não, porque o Alfa Semedo não tem aquela principal característica que eu acho que o Bruno Lage gosta, que é capacidade de passe. O Gabriel tem uma excelente qualidade de passe. Tal como o Feza. O Feza não encaixa tão bem por causa disso também. O Florentino tem uma excelente qualidade de passe. O Tarab tem uma excelente qualidade de passe. Mas avançando,
aqui o meio campo também de reforço de fora foi o Gabriel, certo? Não há mais ninguém. Sim, foi de reforços fora, foi o melhor nosso reforço, foi o melhor reforço do Benfica nos últimos 2 anos, pelo menos. Gabriel, que com o Rui Vitória toda a gente andava a dizer que era um cepo, apesar de ter um longo passe. Era gordo. Ou isso. Ou apesar de Era ter meu primo. um longo passe, pá, muito bom. Mesmo quando andava a jogar mal, os passos longos do Gabriel eram fantásticos. Pá, mas estava a ser muito subaproveitado. Eu já nem me lembro como é que como é que o Gabriel estava a jogar com o Rui Vitória, mas lembro que ele andava a jogar bastante mal. Era um bocado desligado. Uma coisa que o Bruno Lage consegue uma das coisas que o Bruno Lage consegue meter logo na equipa, e isso muda logo, desde logo o jogo do Benfica, quase imediatamente, foi a questão da pressão. E o Gabriel era um jogador que não fazia pressão, tal como a maioria da equipa do Benfica, era muito estática a defender, deixava o adversário controlar a bola e construir à vontade. E assim que o Gabriel consegue ligar a pressão, pronto, a magia acontece. E depois, aliado àquela qualidade de passe, eu nunca me esqueço daquele golo em Guimarães, o cruzamento do André Almeida para o Seferovic, num jogo que estava 0-0 e ganhámos por 1-0. Sim. Quem faz aquele passe incrível do lado esquerdo para o lado direito foi o Gabriel. E tal como esse passe, há mais uns quantos. E não foi só ele. O Ferro também tem uma qualidade de passe bastante boa. Mas o Gabriel, é dos melhores jogadores a passar a bola que nós tivemos no Benfica em muito tempo. Pedro, ainda não vi o que o Carrilho disse, mas já disseram aí que foi ele a elogiar o Lage, não foi? Mas ainda não vi bem isso. Foi ele o quê? O que é que ele fez? Acho que elogiou o Lage, estavam aí a dizer. Bem, meio campo está fechado, e depois para a frente foram os dois que já falámos, que foi o Ferreira e o Castilho, que pá, não sei bem o que é que é de dizer deles. Não sei se não foram bem aproveitados, porque depois também foi decisão do Lage mandá-los embora. Mas pá, foi um desperdício gigantesco. Vieram para ser, porque o Seferovic, não sei se lembram, mas o Seferovic estava para ser dispensado, estava exatamente na mesma situação do Samaris. O Seferovic só não foi dispensado porque não tivemos para onde mandar, porque senão tinha sido embora, claramente, tal como o Samaris. Foi essa a ideia que ficou, não é? Pá, de certeza, tanto o Samaris como o Seferovic só não foram despachados porque ninguém os quis ou não tivemos para onde despachar na pré-época, ou no mercado de verão. Foi isto que aconteceu. Sim. Porque nós fomos buscar 2 avançados e não fazia sentido tu teres o Jonas, o Seferovic, o Ferreira e o Castilho. Tinhas 4 avançados. Na altura estavas a jogar em 4-3-3. Quase jogávamos 4-3-3, sim. Portanto, não fazia sentido nenhum, e o Seferovic era para mandar embora, mas acabou por não acontecer. E tinhas o Félix na ala, que também não contava bem como avançado, era mais um extremo. E pronto, e reforços destes de fora foi isso. Reforço de fora, pá, eu acho também que para mim seria o com mais influência. Pá, eu acho que mais influência que teve na época toda para mim foi o Odisseias, mas eu acho que o melhor foi o Gabriel. Exato. E pois exatamente, o que teve mais influência foi o Vlaco Dimos, apesar de não ser nem de perto um jogador da qualidade do Gabriel. Depois, reforços internos. O que é que nós achávamos do Carrilho no Benfica na próxima época? Eu acho que não. O Carrilho está vendido, não está? Não está emprestado? O quê? Eu acho que o Carrilho já foi vendido. Está emprestado? Não, está emprestado com uma opção de compra. Okay. Pá, eu acho que na pré-época depois podemos falar disso, mas eu acho que vão acontecer muitas coisas. Uma delas é o Chiquinho, que vamos buscá-los. Mas o Carrilho não. O Carrilho também acho que não, mas eu acho que há vários jogadores que não estamos à espera que pelo menos vão fazer pré-época só para o Lage os ver. Mas isso há de começar a ser pensado daqui a uns meses. Bem, reforços internos. Semanas. É daqui a 5 semanas é pré-época. Deixa-me descansar, cara. Deixa-me ter algum momento para respirar. Pá, reforços internos. Temos aqui uma batelada deles e temos que ser sintéticos, que também não temos tempo para tudo. Baliza, o Zlobin, acho que sempre foi o terceiro guarda-redes. Quer dizer, o Varela ainda cá estava até ao mercado de inverno, depois despachámos pá, mas isto também nunca ia ter grande influência. O segundo seria sempre o Suilar e o primeiro ia ser sempre o Odisseias, seja com o Lage, seja com
com o Roy. Na defesa tínhamos É o Ferro. é o Ferro, E mais ninguém. exatamente, o Ferro que passou de nosso quinto ao sexto central para titular. Sexto. E E pronto, com todo o mérito. exatamente, e com o Luizão a reformar-se ali a meio da época, também num momento meio estranho, sem despedida dos adeptos, sem fazer qualquer minuto, começa a época e depois reforma-se. Foi ali um momento meio estranho, mas pronto, a verdade é que sai. Meio campo, reforços, Tarabt. O Jetson já tinha feito a pré-época e era membro da equipa do Rui Vitória, portanto, Não, o Jetson foi titular com o Rui Vitória várias vezes. sim, e andava a jogar por acaso bastante bem. Aliás, jogava mais com o Rui Vitória do que o Bruno Lage. E para mim a maior surpresa aqui são os dois, que é o Tarabt e o Florentino, que eram dois jogadores que para mim com o Rui Vitória nunca na vida haveriam de calçar na vida e que acabaram por ser importantes neste final da época. Sim, mais o Florentino, o Sim. Tarabt acabou por não ser assim tão importante como nós estávamos à espera Houve um jogo, inicialmente, mas vai que ser eu na acho próxima que acho que fez a diferença. Houve um jogo que eu acho que fez a diferença. Também se falava muito, até para aí há 2 meses atrás, se o Tarabt. Eu lembro de haver pessoas aqui a entrar se achavam que o Tarabt ainda tinha hipótese e nós a dizermos que sim, realmente veio-se a verificar. E houve ali pelo menos um jogo que eu acho que ele foi bastante importante, que mudou o ânimo do jogo. Achava eu que ainda íamos fechar um gol do Tarabt esta época. Eu acho que vai ter que ficar para a próxima. Mas foram os dois reforços internos que tivemos e bem. E se quiserem considerar o Samaris como um reforço, que já não contava, não tinha nenhum minuto. Estás só a contar com os reforços internos do inverno, porque depois o João Félix e o Jetson subiram com o Rui Vitória, são reforços desta época. Sim, é um bocado difícil de avaliar isto, porque... Sim, ok. Mas pronto. E o João Félix em si, acho que foi o melhor reforço do Benfica esta temporada, melhor até que o Gabriel, é um jogador que faz 20 golos em 40 e poucos jogos. E é um jogador que muda bastante a maneira de jogar do Benfica. Este Benfica está assente no dinamismo dos seus médios alas, mas também muito, e isto só é possível graças também à mobilidade toda que o João Félix consegue dar ao jogo. Tanto vai a uma ala como vai à outra, como baixa no jogo para abrir. Por exemplo, ainda neste fim de semana, o segundo gol é o João Félix que vai baixar no terreno, faz o passo para o André Almeida vai cruzar e depois o Seferovic toca e a bola acaba por se para o Rafa. E esta mobilidade toda que o João Félix acaba por trazer ao jogo do Benfica, que é essencial neste sistema que o Lage montou. E pronto, o Jota oficialmente foi o Rui Vitória que o lançou, porque teve minutos com o Rui Vitória. Também não teve muito tempo com o Lage, se calhar ainda a adaptação, mas aqui reforços na frente foi... sim, acho que foi principalmente o Félix. E o Seferovic começou a render mais, mas isso pronto, depois todos os jogadores começaram a render mais. O Seferovic já contava e também já tinha jogado com o Vitória. E foi isto. Melhor jogador da temporada overall. Para mim foi o Rafa. Eu vou ter que dizer o Pizzi. Ok. Yeah. Eu acho que o Rafa, o Rafa fez uma temporada incrível. Eu acho que o Rafa fez uma fase final muito melhor, mas eu acho que em toda a temporada o jogador mais influente e que teve lá mais vezes, para mim foi o Pizzi. Para mim o MVP é o Pizzi, mas também sim, compreendo do Rafa. Sim, eu acho que o melhor jogador da época para mim foi o Rafa. Acho que, e não é só da época, acho que foi o melhor jogador do campeonato. Pelos gols que marcou, pela maneira como está em tantas jogadas dos gols do Benfica, pelas fintas, pelo impacto que ele tem defensivamente, que é um jogador que muitas vezes baixou no terreno, utilizou a sua velocidade para ajudar a equipa defensivamente. O Rafa fez uma temporada incrível e pronto, ele já está com 26 anos.
Espero que fique no Benfica o resto da sua carreira. Como é que é, Eduardo? Tudo bem? O Romero está a dizer que o melhor jogador do Benfica é o Félix. Pá, em termos de talento bruto, sem dúvida. Acho que precisa de ainda mais uma época, e espero que fique para a próxima época no Benfica, para a confirmação. Percebes? Porque uma boa época, eu acho que há vários jogadores que fazem. Tipo, a dar-lhes na loucura, e uma época boa os jogadores fazem. Agora, o que é difícil é um jogador fazer várias boas épocas, e principalmente 2 consecutivas. Como o Ferreira teve a melhor época, depois veio para o Benfica e agora no Espanhol e quase não jogou. Portanto, não teve a sua confirmação. Eu gostava de ver o Félix, e acho que ele consegue, mas gostava de ter uma época de confirmação. Sim, isso faz sentido quando são jogadores assim mais velhos. Agora a questão do Félix, o Félix tem 19 anos e já marcou. Certo, e está a subir, mas também no... mostrava que consegue ser consistente, e acho que isso era bastante importante, não só para lhe subir o preço, como para aumentar a confiança dele como jogador. Eu acho que seria bastante importante. Pá, e foi isto. Havemos de falar futuramente com mais análise do que é que se passou esta época e das mudanças que houve. Mas foi isto. Com as ferramentas de outros, o Laje conseguiu fazer omeletes onde outros não tinham os ovos todos, mas não conseguiam sequer, sei lá. Não sei onde é que vou com esta analogia. Mas pronto, ainda bem que conseguiu. Pá, é assim, eu acho que disse isto ontem, mas é assim, fica aqui uma para pensar. Pá, eu amo o Laje de paixão, não é para insultar ninguém, e todos os trabalhos são igualmente meritórios. Para mim, só me ensinaram que só deves ter vergonha se roubares. Mas, vocês já olharam bem para o Laje, e o Laje com uma camisa branca sem mangas, não era, e com umas calças pretas, com um cinto assim arrebatado para cima, não era um empregado típico de cervejaria. Não conseguem ver o Laje numa cervejaria a perguntar se querem uma gamba do Algarve e um percebe fresquinho. A mim parece-me bem. E a mesma maneira como ele fala. Aliás, eu amo o Laje de paixão, não é para insultar, mas tem todo o ar de empregado de cervejaria. Ó chefe, não vai um prego? Desculpa, eu acho que o Laje é perfeito. Só um à parte. Porque ele pareceu-me bem ontem, porque imagina, tu ontem não tiveste bem um freeze mental quando o viste de fato. Eu nunca tinha visto o Laje de fato. Não, ele vai sempre de fato treino. Fato treino, exatamente. Pois. Eu não percebi porque é que ele foi de fato diferente da equipa, não é? Não sei que foi estranho. Porque se calhar não estava lá, os fatos foram feitos no início da época e ele não estava lá no início da época, portanto não tinha fato. Se calhar foi isso. Pois, isso faz sentido, sim. Parecia que tinha ido ao cabeleireiro e tudo, estava mais afinadinho o cabelo e tudo, não sei, parecia-me diferente. Mas eu não sei se pareceu ontem, mas eu ontem ainda achei que o Laje ainda não estava bem a interiorizar o que é que lhe tinha acontecido, porque ele ontem ainda estava com um discurso que ainda temos que analisar bem o que é que se passou e não sei o quê, e é tipo, homem, tu ganhaste, meu, tu caga nisso, tens umas semanas de férias, festeja. Ele ainda parecia bem que ainda estava a trabalhar, ainda parecia bem que ainda não tinha acontecido, não sei. Parecia-me bem que ainda não tinha interiorizado bem o que é que lhe tinha acontecido, mas pronto, ainda bem que assim foi. E pronto, e foi isto a culminar desta época 18-19, onde ninguém achava que isto fosse possível. O que é que as coisas mais a apontar? Achei o discurso do Vieira muito presunçoso, a cena que fui um gajo com os grandes tomates para tomar essas decisões. O Vieira já devia ter tomado a decisão que tomou já desde o início da época, e se não fosse no início da época já era depois do jogo do Bayern em novembro e não em janeiro. Se o Rui Vitória é dos gajos com mais sorte neste mundo, e como agora se comprovou na Arábia Saudita, o Vieira é o gajo com mais sorte no mundo, porque esticou a decisão de trocar de treinador para lá do que era aceitável, porque era impensável se algum presidente tomar esta decisão em janeiro e mesmo assim ser campeão, porque isto nunca tinha acontecido. Todas as chicotadas psicológicas a mais tarde nunca tinha sido já desde depois do fim do ano. Já não acontecia desde há 50 anos. Não, mas mesmo essa nunca foi depois do fim do ano. Nunca foi assim tão tarde no campeonato.
Pá, Pois. e principalmente depois de fazer um discurso a dizer que mantinha o treinador depois da luz e não sei o quê, pá, achei o discurso um bocado presunçoso. A cena do, fui eu que tomei e não sei o quê. Pá, tiveste imensa sorte, homem, não te... Ok, a decisão também foi tua, mas tiveste bastante sorte e sabes que a tiveste, portanto, não me digas que foi uma estratégia planeada desde sempre. Acho que isso ficou um bocado Sim, mal. mas eu acho que ele também teve algum mérito em algumas coisas, no sentido, o Bruno Lage não estava no Benfica no verão passado, Não, certo. e nós não sabemos se não era plano do Luís Filipe Vieira trazer o Lage para substituir, fazer com que o Lage substituísse o Vitória tomou a decisão para lá do timing aceitável. Porque o Vitória nunca devia ter sido isso foi. Aquilo passaram-se algumas semanas a mais. Mas a verdade é que correu tudo bem. No entanto, também há que dar algum mérito ao Luís Vieira. Espera aí, falta uma coisa a assinalar. Dom Sebastião apareceu na manhã de nevoeiro. Pá, pessoal, de onde é que veio o Eliseu, caralho? Onde é que o gajo estava metido? Onde é que ele estava escondido? Eu acho que foi o Madou que disse aqui há uns tempos que ele tinha criado uma oficina de restauro de motas. Não foi? Talvez, tu lembras disso, eu por acaso não me lembro. Mas onde é que estava metido o Eliseu? Houve alguém que disse no Twitter que o Eliseu nunca tinha sido o Benfica, era realocado de posição, que tinha sido, agora era guardador oficial da Vespa, que só sai quando o Benfica é campeão. É como o cometa Halley, o que só aparece não sei quantos anos. Agora o Eliseu é um fenómeno que acontece de cada vez que o Benfica é campeão. Porque aparece no estádio, eu pelo menos já tinha saído. Aparece um gajo, o Benfica é campeão, e aparece quando estávamos cá fora e tu disseste, olha, o Eliseu apareceu no estádio. Não sejas estúpido, isso é uma montagem. Foi o Insónias que pôs aí o Eliseu numa moto no estádio. Mas o Eliseu apareceu numa moto no estádio. E pronto, e não sei bem essa história, mas pronto, ainda bem que apareceu, foi para transportar o Jonas, ainda foi ao Marquês. Mais momentos, o Sérvio a gritar e o Samari renovou. O Jardel a mostrar aquela fotografia exato, com o Samaris com o papel da Renova na mão. O Bruno Lage a ter um discurso, esse para mim foi mais surreal. Imagina-te a conseguir um feito que nunca tinha sido feito na história do futebol português, e depois vais para o Marquês e a tua principal preocupação é dizer às pessoas, olhem pessoal, mas lembrem-se que o futebol não é tudo na vida, têm que ser melhor, têm que aproveitar isto e ser melhores pessoas. Tipo, muito bem. E para não se esquecerem de limpar. E não se esqueçam de melhorar e de deixar isto tudo limpo. Muito bem, eu acho muito bem. Acho que toda a gente devia ter esse discurso e realmente o futebol não é tudo. E o Lage teve o melhor discurso que podia ter tido. Agora, imaginem-se a fazer um feito que ninguém tinha feito e é principalmente graças a vocês. E ainda dizer estas merdas. Eu acho que ainda não lhe caiu. Eu acho que o Lage ainda hoje está em casa a dizer, foda-se, ainda falta, ainda não falta uma jornada, já fomos campeões. Não, mas fomos campeões. Não, eu acho que ele ainda hoje está meio confuso. Mas pronto, não sei. Mais momentos. O Sevilar foda-se. Sim, o Sevilar parece que está bem integrado. Portanto, se calhar devia ser emprestado a uma das equipas do nosso campeonato, mas está bem integrado. Mais momentos. Alguém convenceu o Seferovic que a maneira ideal de tratar de se referir a uma pessoa é o gajo. Ele diz sempre, o gajo é muito bom. O Seferovic diz sempre, o gajo é muito bom. Quando está a falar do é como aquelas merdas que houve uma vez que fui ao estrangeiro e houve um grego que me perguntou como é que se dizia olá em português. Aliás, ao nosso grupo português, e nós dissemos que era chupa-me a pila. E o gajo andava a dizer chupa-me a pila. E o gajo pensava que era olá. Se calhar foi isso que aconteceu com o Seferovic. Não sei, se calhar foi, mas que é, assim, é sempre. Pronto, ele esforça-se para arranhar no português. Mas é sempre engraçado quando se vê o Seferovic a tratar todas as pessoas por o gajo. Mais momentos. O Jonas confirmou uma coisa que eu já tinha dito. Aliás, é uma ideia original minha. Desculpem lá, mas tenho que receber o mérito. Que é, eu tinha sugerido que houvesse uma claque
constituída pelo que os líderes fossem Jonas e Marcel Matz, e o Jonas provou que está completamente apto para ser líder de uma claque, porque no meio do autocarro o gajo começa o tudo a saltar sozinho e toda a gente vai atrás. Portanto, o Jonas está completamente apto para ser líder de claque. Mais momentos. O prémio Ravi Garcia é desta Sim, época. não, acho que não tão exuberante como o Ravi Garcia, o Markovic, o Lima, com uma carroça não tão grande, ou pelo menos não tão evidente, se calhar disfarçou melhor. Mas sim, acho que foi o prémio Ravi Garcia deste ano. Outra coisa que eu notei foi o Vieira estava muito contente, não estava? Eu acho que nunca tinha visto o Vieira. Nunca tinha visto o Vieira tão. Normalmente ele está contente sempre que o Benfica ganha, obviamente. Sim. Mas nunca o tinha visto tão contente como neste título em específico. Acho que ele estava mais contente do que o normal. Talvez. Ele e o Rui Costa. Sim, o Rui Costa, claramente. O Rui Costa apareceu um miúdo ali no meio. Mas sim, talvez. Assobia ao Proença na Luz. E pronto, acho que do título acho que foi isso, não é? Acabamos o podcast agora, não? Sim, foi isto, pessoal. Depois havemos, para quem está a ouvir aí em podcast, havemos de fazer um outro podcast a ver como é que isto foi, passo a passo, a fazer um resumo da época. Acho que já o fizemos o ano passado, embora menos felizes. Passo a passo dos pontos, a acompanhar como é que isto aconteceu, para nos recordarmos também de tudo, que acho que sempre é bom de fazer um resumo, e há de acontecer. E pronto, e chegamos assim ao fim da parte do podcast. O pessoal da Twitch ainda fica aí mais um bocado. Se gostaram, subscrevam-nos nas redes sociais. Havemos de voltar ainda para a semana. Só para dizer, nós ainda não decidimos bem, havemos de fazer aí umas férias também disto, pelo menos do podcast. Depois continuamos nas redes sociais, mas pelo menos para a semana se calhar ainda conto a ver. Nós depois vamos seguindo aí nas redes sociais, mas avisamos. E pronto, hoje mais felizes com o 37. Até para a semana, e como sempre, viva o Benfica campeão. Viva o Benfica campeão.